acontece com o Pelicans, mas olha que detalhe interessante. O New Orleans Pelicans, no ano passado, 21 vitórias. A expectativa é de 33 vitórias. E eu não tô nem falando do Zion fininho, tá? Eu tô falando do time que foi ao mercado, abre mão do CJ McCollum, traz o Jordan Poole no comando e ele é meu titular, porque o DeJounte Murray ainda não se recuperou 100% da lesão de Aquiles no pé direito. Você tem Kevin Looney, por exemplo, que poderia ser titular, mas ele acaba perdendo o início da temporada por conta de dores. Você tem ali na minha posição 5 o Ives Smith, que foi o titular no ano passado. Você tem o Zion mais filho, Trey Murphy III e Herbert Jones, para mim é uma dupla espetacular. Eu acho que qualquer tem tudo para ser uma defesa muito ter. forte, hein? Tem tudo de novo. E assim, o Jones está com um contrato renovado, 70 milhões, 3 anos, acho que importante. O Murphy III, muito elogiado, eu acho que ele vai dar esse salto. E o Jordan Poole, se ele tiver com a cabecinha no lugar, ele vai poder ajudar. Eu acho que é muito provável, caso não aconteça nada, uma última dança do Willie Green também, do técnico, que acho que é o técnico que, por conta de tantos problemas de lesão, os caras estão blindando ele. Mas a hora que o time tiver saudável e a coisa não acontecer, vai estourar nele. E passa muito pelo Herbert Jones saudável, porque ele é o âncora defensivo, um cara que marca com um DNA altíssimo, e também o retorno do DeJounte Murray, sem falar no Sadiq Bey, que também ficou fora na temporada passada pelo Washington, veio junto com o Jordan Poole na troca pelo CJ McCollum, ou seja, talento a gente sabe que tem, o Zion saudável é um cara diferente, é nível All-Star, e o Pelicans podendo dar esse outro passo. Se vai dar, a gente não sabe, mas a linha de corte é de 33 vitórias, ou seja, é quase metade, é quase 50%, 40% de evolução em relação ao ano passado, isso só com os bonecos em quadra. Você imagina se eles começarem a ter desempenho, Jota? Exato, e aí o time... É a mesma coisa que eu falei mais ou menos do Clippers, né? O time sofrendo muito com lesões, eles ficam quase sem se conhecer, né? Por exemplo, foi chegando novato, os caras não jogavam juntos. Jogador que se machucou no começo da temporada, João Temor, como a gente falou, acabou não jogando junto com os caras. O Zion também, difícil ficar saudável, e aí agora mais fino, bem mais fino o Zion, né? O Zion tá, pra mim, irreconhecível, parece outro homem, literalmente. Então, assim, tem tudo pra ter uma temporada divertida esse time do Pelicans e brigar, sim, pelo play-in. É difícil a gente, aí meu quinteto, né? É difícil a gente cravar, né? Que é um time que vai vir brigar pelo play-in, por tudo que a gente viu, eu sei, e até pelo nome do Pelicans também, é difícil levar a sério. Peço até desculpa ao torcedor, é difícil levar a sério o nome New Orleans Pelicans. Mas não é um time bobo, não. É um time que vai ter uma defesa muito forte, muito sólida, contra o Trey Murphy e Herbert Jones, que a gente já falou. É um time que tem uma rotação até bem interessante, na minha opinião. A gente não falou do DeJounte Murray, também é um bom defensor, deve voltar de lesão bem. Tem o Jordan House, Sadiq Alvarado doidinho. Alvarado. E o Jeremiah Fairs, né? E o Jeremiah Fairs, que é um novato. E por último, o Jeremiah Fairs, velho. Baita jogador, parece ter acertado muito no draft. Não vai me surpreender, inclusive, se ele vier brigando aí por esses números, até para ser titular. O Jordan Poole também é um jogador diferente, hein, Buga? No ano em que ele fez com o Wizards, é claro, ainda teve muita gracinha, ainda teve muito quais do lado do Jordan Poole, oba-oba, é normal. Sim. Só que ele também, teve aquele girinho de chave interessante. Fez uma temporada de 20 pontos mais lá no time do Washington Wizards, fez uma temporada de 43%, né, de field goal. Então, assim, é um cara quase 40% também de 3 pontos, né, chutando quase 10 bolas de 3 por jogo. Então, é um cara que trouxe ali um alento. Pode ser que ele tenha ali uma carreira interessante nesse New Orleans. Vamos ver. O importante nesse New Orleans, Buga, é aquilo que eu falei, que é difícil. É o time entender que a responsabilidade de começar a ganhar. Ainda tem o dedo do treinador que é preciso a gente ver se vai funcionar, mas jogar com responsabilidade. Por exemplo, olhar um próprio pool, Buga. Ao invés de fazer uma gracinha, ao invés de chutar a bola da logo, pedir uma screen. Dá para um cara que tá mais quente no jogo, entender o que tá melhor. Então é menos oba-oba e mais responsabilidade para você jogar como um time adulto que vai ganhar e explorar melhor os erros dos times adversários. Então é isso que eu preciso entender, se esse Pelicans está pronto para fazer isso. Quando eu perceber que sim, o time vai conseguir fazer isso, aí eu vou ver que o time está pronto para brigar por play-in e até por coisas melhores nessa conferência.
O DeJounte Murray, ano passado, até se machucar em 31 jogos, ele tinha quase 7,5 assistências por partida. Ele saudável, ele é o titular absoluto e o Jordan Poole pode ser um sexto homem. Ele pode brigar para 20 do banco como sexto homem. Um pontuador da segunda unidade. Né? Um momento ali que você precisa de um cara para puxar a pontuação. Você tem o Jordan Hawkins, que é um cara que foi campeão em 2023, fazendo esse tipo de coisa em Yukon. Uma escolha de 14 do draft de 2023 dos Pelicans. É um cara que gosta da bola tripla. Primo da Angel Reese, do Chicago Sky, companheira da nossa Camila Cardoso. E o Jordan Hawkins, assim, ainda é muito novo. Então você pode dar essa responsabilidade para o Poole. Eu acho que num provável momento, a partir do momento que o DeJounte Murray ele estiver livre, 100%, saudável, confiante, de poder ser esse armador, o time vai, além de ganhar em estatura, né, o Jordan Poole pode ir para a segunda unidade ser uma arma para ser banco. E você tem Murray, Herb Jones, Trey Murphy, Zion, com esse componente defensivo, Zion muito grande. O Ives Smith também é um cara que ocupa bem o garrafão. A partir da defesa e com todos saudáveis, esse time pode vir a ganhar alguns jogos. Olha, é aquilo que a gente falou. É óbvio que é uma proporção diferente, porque o Washington tá na rabeira. Mas aqui, assim, eles podem até só ter essas 33 vitórias. Porém, eles vão vender caro. Eles vão fazer jogos duros contra qualquer adversário. Principalmente se Murray voltar bem sem lesão, se o Murphy continuar evoluindo no perímetro, se for continuar sendo uma referência ofensiva, e principalmente se o Zion tiver uma temporada ali. O Zion, ano passado, 30 jogos. Cara, se o Zion joga 65, 70 jogos, é uma outra situação, cara. É um outro time. É uma outra responsabilidade. Enfim, o Zion, ano passado, 25 pontos por partida. Teve 2 triple-doubles até o nosso querido Zion Williamson, em 29 minutos de média. É um Pelicans que está na rabeira porque a divisão ela é dificílima. Você não poderia estar... O Pelicans, por exemplo, eu vejo ele no mesmo nível do Portland. É um time saudável, até melhor do que o Portland, mas pronto. Ele é infinitamente superior ao Utah Jazz. Ao Sacramento Kings, nesse momento, cara, eu não consigo ver o Sacramento tão à frente. Também não consigo ver uma diferença tão grande, estão à frente. Então, assim, se o Sacramento tá brigando, tá sonhando, se o Portland sonhou com o play-in ano passado, o Pelicans saudável, pra mim, tá à frente do Phoenix Suns. Então, assim, por que não sonhar? Sim. E outra coisa, tem o Derek Queen também, né? A escolha também de loteria desse time. Eu não gostei tanto por ele se assemelhar bastante ao Ives Smith, né? Que é um jogador que eles já tinham. Só que são 2 escolhas de loteria de 2025 para o Pelicans, né? Então é um time que, além dos talentos jovens que eles já tinham, adicionaram mais 2 talentos de loteria do último draft. Tem tudo para ser um time que vai se encorpar e começar a brigar nessa Conferência Oeste, cara. Eu tô olhando aqui os times da Conferência Oeste, Buga. Talvez dá para citar que só tem um bobo no momento, né? Nessa Conferência Oeste, que é o Utah. E eu nem sei se o Utah tá jogando para perder. Tá jogando para rebuild. Talvez. Eles já assinaram o Ace Bailey e tal. Talvez, não dá nem pra acabar. A gente falou aqui do Utah no nosso programa, e o Utah que jogou com Filipowski, Kessler e Markkanen juntos. Ou seja, um time mais alto, trazendo o Filipowski até na 3, ou seja, loucura, cara. Um time realmente forte, grande. É o técnico por lá fazendo... o Will Hard fazendo testes ali. E também aquela história de jogar com 2 grandes, né? Que também está reverberando durante toda a liga. Seguimos aqui na conferência agora para falar, quem diria, do Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, a curiosidade, Jota, 39 vitórias o ano passado e esse ano também com 39 vitórias. O Dallas que tem problema para o início dessa temporada, o time que estreia na quarta-feira. Kyrie Irving, lesão no joelho esquerdo, provavelmente vai retornar ali em janeiro. Tá tudo dentro dos conformes, segundo o próprio Kyrie Irving falou, a evolução da lesão, os cuidados. Eles não querem queimar a etapa, até porque o Kyrie Irving também não é novinho e ele requer ajustes. O Daniel Gafford, uma lesão no tornozelo, ele perde o começo da temporada, assim como o australiano Dante Jackson, que está com dores no joelho direito. Possivelmente vão se ausentar aí nesse começo. Então, por isso que no meu time tem ele, quem diria, D'Angelo Russell, titular, Cooper Flagg na 2, com PJ Washington, Davis e Lively the second. E aí, a minha explicação, antes de dar alguns outros
outros pitacos para passar para você, Jota. O Cooper Flagg ele foi testado em várias posições nessa pré-temporada. Sim. E por que eu acho até que ele poderia ser o small forward e você trazer algum outro jogador para a posição 2, por exemplo. Você tem o Klay Thompson, por exemplo, no time. Você tem Maxi Christie, se você quiser trazer juventude. Você tem Najee Marshall, que é um cara que pode fazer uma SF, mas também que pode ali trazer o aspecto defensivo. Mas como o P.J. Washington recebeu uma extensão riquíssima, eu acho pouco provável você jogar uma grana, como foi jogada para o P.J. Washington, eu vou trazer para você 89 milhões em 4 anos, e você jogar esse dinheiro para um cara vindo do banco. Ainda mais sabendo que o Klay Thompson, com um histórico já de lesão e já com uma idade avançada, o nosso queridíssimo Klay Thompson com 35 anos, o Kyrie Irving lesionado, o próprio D'Angelo Russell ali, se algum armador mais ou menos mostrar serviço, come essa vaga do D'Angelo Russell, por isso que o Cooper Flagg foi testado até de armador levando a bola, e o Lively, por conta da lesão do Gafford, eu acho que ele já ganharia a posição do Gafford, o Gafford está mais pronto, o Lively também, ainda mais jovem, tem mais potencial, principalmente na defesa, e muito se fala do Anthony Davis jogar no pivô, onde Sim. pode render mais. Ele prefere não jogar no pivô. Ele prefere a gente sabe que quando ele joga... Porque se ele não joga no pivô, você pode abrir o power forward pro Flagg ou pro P.J. Washington, subir o Flagg, trazer um cara mais forte na defesa, e aí sim você tem o D'Angelo Russell. Mas você abre mão do Lively, que é uma força defensiva de garrafão. Eu acho que vai depender de cada adversário. Jason Kidd também teve seu contrato estendido, ou seja, o pessoal está contente com o Jason Kidd por lá. Então, assim, a dúvida que paira em relação ao Dallas é essa. Como utilizar o Cooper Flagg e se vão convencer realmente o Anthony Davis de jogar no pivô. Outra coisa que eu posso para te passar é que o Anthony Davis vai jogar de óculos. Ao contrário da foto, ele vai jogar de óculos por conta da pancada que ele tomou no rosto. Agora, quem joga até o Kyrie Irving voltar? É o D'Angelo Russell mesmo, Jota? Confia nele em 2025? Então, se eu olhar para esse time, Buga, eu vou abrir aqui um paralelo, eu vou abrir aqui uma linha temporal e vou dizer o seguinte. Esse time ele se moldou e se montou sem a troca do Luka, vamos supor. Que não foi o Luka que deixou possível esse time jogar e ter esses bonecos aí. Simplesmente contrataram o Anthony Davis, draftaram o Cooper Flagg e é isso. E aí, todos saudáveis. Na minha opinião, é um dos times que podem copar a Conferência Oeste. Adicionando todos saudáveis, assim. Saudáveis, sem lesão, todo mundo nas suas posições. Sim. O Kyrie de volta. É um time que poderia brigar até por mando de quadra, 5ª, 6ª, 7ª colocação no Oeste. 2º round, talvez final de conferência. Mas se deixar chegar... Se deixar como a gente chegar, não pode tirar o componente de troca do Luka Doncic e tal e tudo mais, como isso aconteceu, e a gente sabe, acho que para a maioria das pessoas, antes do draft do Cooper Flagg, a gente sabe que foi um erro e tal, a gente discutiu muito sobre isso quando ele foi trocado pro Lakers. É um time que é muito forte. Pode jogar com a dupla de garrafão, como a gente está vendo aí, o Lively e o Anthony Davis. Pode jogar mais leve só com o Anthony Davis e o Cooper Flagg de power forward, ou o P.J. Washington com o Cooper Flagg de small forward. Kyrie, Klay Thompson, pode ser o Kyrie e Max Christie, o Marshall vindo muito bem também. É um time que tem nomes, é um time que tem rotação, é um time que chegou nas finais recentemente, conseguiu eliminar também grandes favoritos nos playoffs quando tinha o Luka, então é um time que tem profundidade. Aí tá a minha rotação com o Klay Thompson jogando, o P.J. Washington vindo do banco, mas... eu gosto desse time do Dallas saudável, que com a volta do Kyrie, e o Kyrie também ativo, principalmente como principal armador, no lugar do D'Angelo, no momento eu acho que o que puxa esse time para baixo é o D'Angelo Russell. Não por implicância minha, mas eu acho que em um consenso geral é o D'Angelo Russell. Se ele jogar da maneira que levou ele para o All-Star Game, que é como playmaker, sem hero ball, que eu acho que é difícil, pode até ser que ele dê um caldo. Até janeiro, a volta do Kyrie. Só que o que ele tem feito
não tem agradado nenhum torcedor, né? Nenhum torcedor tem sonhado com o D'Angelo Russell jogando em seus times. Então é um time que é muito forte, Buga. É um time que é muito forte, a rotação é forte. Tem bons bigs, tem bons alas. Eu acho que o que tá pegando o Dallas hoje, com ou sem a lesão do Kyrie, é esse armador. Então vamos ver como é que o D'Angelo Russell vem para essa temporada. Eu não sou fã do Jason Kidd, nem como técnico, nem como pessoa. Porém, somente como jogador ele foi genial. Porém, por ele ter jogado na mesma posição do D'Angelo Russell, pode ser que ele tenha e consiga ajustar, né? Particularmente um bate-papo com o D'Angelo Russell. Até janeiro, porque com o Kyrie Irving, se ele volta inteiro, saudável, do jeito que o Kyrie Irving de ser, como a gente sabe, Kyrie Irving ano passado cestinha do time 25 pontos de média, 40% no perímetro, quase 5 rebotes, quase 5 assistências, cara interessantíssimo, um cara hall da fama, assim como o Anthony Davis, assim como o Klay Thompson, e assim, se deixar chegar saudável no mata-mata, mesmo não tendo mando, é um time extremamente perigoso. É um time capaz. Você tem Gafford para substituir o Lively, você tem Najee Marshall, que é defesa, Kelly Martin, que veio de Miami no passado, a gente quase não falou, ele também quase não jogou. Você tem o próprio D'Angelo Russell, blackout do Kyrie Irving, até para descansar 2-3 minutinhos. O D'Angelo Russell entra lá e não compromete, está tudo certo. O que não pode é dar a chave da cidade de Dallas para o D'Angelo Russell achando que ele vai resolver. Não, quem vai resolver as coisas ali é o Anthony Davis. Até o problema é ele achar que... Exatamente. Se ele achar isso aí, aí eu tenho certeza que nem em Dallas ele termina a temporada, se ele não conseguir ser domado. A verdade é essa. Então, assim, é um Dallas Mavericks que eu vejo que ali essa nota de corte 39, ela é muito baseada por conta da lesão do Kyrie, que ele só volta em janeiro, por conta dessa interrogação, como você destacou, na posição 1, e também porque a conferência é uma insanidade, porque a gente está vendo aí que Houston evoluiu, chegada do Durant, a gente tem o Denver, a gente tem o Los Angeles Clippers, times que já ganharam acima de 50 vitórias no ano passado e que os caras vão se manter ali. Fora o San Antonio, que já a gente fala, que acho que é uma das grandes histórias da temporada. O que será do Wembanyama, né, saudável, liberado para jogar, de tudo que ele fez na intertemporada, o De'Aaron Fox possivelmente correndo contra o tempo para estrear quarta-feira contra esse Dallas. Já é um Dallas e San Antonio, já é um confronto direto para a gente ter ideia do que pode vir a ser a temporada de ambas equipes. Então é algo para a gente ficar de olho realmente. Vamos seguir aqui com Southwest, com o Memphis Grizzlies, que na linha de corte, olha como que é a situação do Memphis, também com problemas, o Ja Morant, tornozelo esquerdo, day-to-day, Jaren Jackson Jr. já retornou, mas é uma lesão no pé direito. O Memphis, do ano passado, 48 vitórias. A linha de corte do Memphis esse ano é de 41. 41 vitórias, ou seja, é um time que vai cair, segundo os especialistas. E aí você tem o próprio Zach Edey, o gigante, machucado no tornozelo esquerdo, por isso que ele não está entre os titulares no meu time. Assim como o canadense Brandon Clark, está fora mais uma vez, teve mais uma cirurgia no joelho direito, também vai desfalcar o time. E aí a gente tem o Ja Morant, porque o Ja Morant é um day-to-day, né? Mas possivelmente, caso o Ja Morant, até para não queimar etapas, porque, cara, é mais uma lesão do Ja Morant, quando ele não pega na arma, ele se machuca, isso tem deixado realmente as coisas bem difíceis para essa evolução. O Memphis que bateu na trave, né, em 2022, quando chegou a incomodar o Golden State Warriors, uma semifinal de conferência, né, era aqueles duelos épicos entre Dillon Brooks e Draymond Green, de muita falação, o Ja Morant também jogando demais, e se não é o Stephen Curry, se não é o Golden State com a experiência para superar esses jovens aí, a coisa poderia ter degringolado ali pro Golden State Warriors em 2022, e aí as coisas estariam mais abertas. A gente já teria antecipadamente um Dallas e Boston numa final, né? E o Memphis, o Ja Morant, que no ano passado jogou 50 jogos, ele é colocado por mim aí como titular, mas possivelmente o Ty Jerome pode vir a ser titular aí nesse começo de temporada, caso ele não esteja 100%. No restante, Caldwell Pope é uma troca simples, já que ele veio pelo Desmond Bane. Eu acho que é um shooting guard ali que não vai ter muito segredo de ele ser titular. Você tem ali o Jalen Wells. Não, o Jalen Wells não, é o nosso queridíssimo... É o Jalen Wells? Não, é o Small Forge né? É ele mesmo. É o Jalen Wells. Exatamente, é ele mesmo.
E aí, acho que o Aldama tá aí porque o JJJ já voltou e possivelmente vai ser ele. Aí eu tava na dúvida que se o JJJ ia jogar até o final da pré-temporada, mas ele já jogou, vai ser o JJJ. E o Landale por falta de opções, né? Porque o Zach Edey fora, o Brandon Clark fora, possivelmente teremos aí uma surpresa e é uma dificuldade clara já, né? De que o Memphis tem um cobertor curto. Se sai um JJJ, se sai um Ja Morant, você começa a entrar em pânico, por isso que também esses 41 vitórias, uma nota de corte mais abaixo. Memphis Grizzlies, Jota, para você concorda com a maioria ali do pessoal lá nos Estados Unidos? Sim. Eu acho que o Memphis ele estancou a sangria. Uma coisa que o Minnesota não fez, né? Tudo bem que não perdeu um jogador tão importante assim quando eles perderam o Nick Cale, e o Bane certamente era mais importante para o Memphis, mas eles estancaram a sangria de alguma forma, né? Trouxeram o Ty Jerome e o Kissipick que veio na troca já. Então, né, eu acho que não ficou elas por elas, que eu ainda prefiro o Desmond Bane, mas é um time que ainda pode competir com as peças que trouxe, né? Então, assim, tem esse Landale, e eu acho que esse é o maior problema desse time hoje, que é achar quem é esse pivô, né? Claro, já falamos. A meta é double big, a gente sabe. Jaren Jackson é igual o Anthony Davis, não quer jogar de center. Ele não quer jogar de center. Então, assim, eu coloquei ele aí junto com o Aldama, eles vão ali se revezar na posição dos bigs, aí tem também o Landale, como a gente já falou, tem o próprio DJ Jackson, né, que tinha aparecido lá nas primeiras lesões do Ja Morant, acho que vocês vão lembrar, apareceu muito bem. Nossa, da onde que veio esse garoto? E aí ele também começou a ter as próprias lesões, e aí foi um problema para esse time do Memphis, então tem ele também. A rotação, por exemplo, o DJ Jackson, ele tá na terceira rotação aqui agora do Memphis, nas minhas anotações. Sim. Mas é um cara que ele pode ter números, especialmente minutagem, de titular. Pode jogar os seus 20, 25 minutos com certa tranquilidade. Então, assim, é um time que tem uma profundidade bem interessante. Tem o próprio Scott Pippen Jr., que também está na minha terceira rotação, mas que também pode ter minutagem bem alta nesse time. Então é um time que tem essa rotação, é um time interessante, mas tudo se passa pelo Ja Morant. E eu, infelizmente, isso pode chocar o torcedor, pode deixar o torcedor chateado comigo. Eu também estou chateado com o que eu vou falar, porque eu pensei muito nesse meu argumento, mas eu não consigo, Ricardo Bugarelli. Não é uma torcida, eu estou triste, mas eu não consigo ver o Ja Morant se livrando dessas pequenas lesões. Os problemas extra-quadra, eu acho até que ele consegue, se ele mudar a cabeça dele. Mas é o jeito que ele joga, Buga. Ele fica propenso a uma nova lesão. Não é nem uma lesão séria, mas é uma lesão que tira ele de pequenos jogos. E assim vai. E isso é vai chato. Matando a sequência. E não consegue ter uma sequência, exato. Porque ele não tem uma maneira diferente de jogar, a não ser essa que leve ele a ter lesões. Isso não sou eu que estou falando, é a medicina, é ele falando. Eu preciso parar de ser tão explosivo, eu preciso parar de ver todas as jogadas como um grande highlight. Ele falou isso, não fui eu. Então, esse jeito de jogar leva ele a novas pequenas lesões. Se ele chegar nessa temporada trazendo um mid, trazendo uma jogada às vezes acelerada, às vezes mais lenta, trabalhando mais para os companheiros, ter polido o seu arremesso, aí de repente eu posso até ver diferente. Mas esse time dele de fazer as jogadas, de ir pra porrada mesmo, de ir pro físico, tá atrapalhando dele ser um jogador confiável e sem lesões. Infelizmente falando, eu espero que isso mude. Mas infelizmente é a minha visão dele hoje. Eu também acho. Acho que você tocou num Vou até olhar aqui, eu tenho um site aqui que eu consigo ver o histórico de lesões dele. Vou até olhar aqui, peraí. Enquanto você pode ir falando aí do nosso querido Memphis. Pode falar então. Preocupa bastante justamente essa falta de sequência que ele não consegue trazer pro seu jogo, pro time, em prol do seu time. E a gente sabe, palavras do nosso queridíssimo João Marcelo Mãozinha, que chegou a jogar um término de 2 temporadas atrás ali, com 2 contratos de 10 dias seguidos, falou e era uma temporada que o Ja Morant estava machucado, estava fora. Ele falou, cara, que o cara é um baita líder, que o time é muito unido, que os caras são muito do bem. E assim, e a gente percebe, cara, que com tantos jogadores fora, e a gente já se acostumou a ver o Memphis com caras mais à paisana no banco do que caras uniformizados, que o time, cara, eles conseguem ter alegria para jogar, porque sabe, parece que estão em quadra para passar os 48 minutos e falar,
Cara, sem o Jamoran, sem o JJJ, sem fulano, sem ciclano, não vai dar certo, não vai dar. E aí você muda de treinador até o ano passado. E aí eu vou tocar num assunto que eu também sou muito crítico. Cara, e eu acho que assim, a manutenção do Thomas Salo, do finlandês, ex-técnico do Paris, né, e que mudou por completo também no início, que chocou um pouco, de tirar um pouco a bola das mãos do Jamoran, um jogo com menos screens, que não favorecesse o jogo dele, que passasse mais a bola e tocando menos a bola. E eu não falo nem por isso, por essa mudança. É que as coisas não aconteceram. Você transformar esse interino em definitivo, eu só consigo pensar da seguinte maneira, Jota. Os caras não tiveram coragem de falar, cara, foi um erro de leitura, nós tiramos o Taylor Jenkins ali em cima da pinta, botamos um cara que achamos que o cara ia fazer, a coisa não aconteceu, e agora, a pior, porque às vezes, aí, por exemplo, em Denver, quando os caras chegaram no general manager lá no Calvin Booth, você tem que mandar o Malone embora, ou você tem que bater de frente, não sei o quê, e eu não vou, e sai todo mundo, sai você e sai o técnico. A chefia de Memphis, aí é um mercado menor, é uma cidade que, pô, a gente viu ali no Jararacas de sexta-feira, no Jararacas News, é uma das franquias menos valiosas. Cara, se tivesse um pouco mais de comando, o cara falou assim, você tirou o Taylor Jenkins em cima da hora para botar esse rapaz, a coisa não aconteceu, nós fomos massacrados pelo Oklahoma na primeira rodada dos playoffs, o time, porra, tudo bem, o Jamoran machucou depois, mas o primeiro jogo foi um massacre, eu tive a oportunidade de transmitir esse jogo no Prime, e você vai voltar para a temporada com esse cara, porque você não quer dar a razão ou dar o braço a torcer que você errou? Cara, não quer dar o braço a torcer que você errou na análise? Pô, vai você embora também. Se tivesse um comando um pouco mais sério, tinha caído a casa pra todo mundo, meu irmão. Mas pra todo mundo. Então, assim, a manutenção do Thomas Salo, eu torço pra que o cara me desminta, que o Memphis tenha 60 vitórias, que seja um gênio. Cara, mas não foi o que apareceu nesse primeiro momento. E a partir do momento que existe um choque, principalmente com sua principal estrela, aí eu vou naquela linha das pessoas que acham que o Jamoran, num futuro próximo, vai pedir para pegar o Buré e ir embora. Vai. E o JJJ, a mesma coisa. Apesar do JJJ ter tido uma extensão de contrato antes mesmo da temporada começar de 206 milhões em 5 anos. Mas, cara, mais uma vez tendo problemas com lesão. O Jaren Jackson Jr. até o ano passado jogou bastante jogos, 74. Eu não consigo confiar nesse casamento. E Salo, Jamoran, Memphis Grizzlies. Eu trago aqui, Jota, sua informação. O nosso Jamoran, nosso queridão, ele jogou 59 jogos combinados nas últimas 2 temporadas pelo Memphis. Não é nem uma temporada inteira isso. Ele jogou só 56% dos jogos possíveis na sua carreira até agora. 56, Buga. Que loucura. É um número assustador. É metade moral dos jogos possíveis dele jogar, ele só jogou 56%. E em 2025 ele teve 12 lesões. 12 lesões. Entre elas algumas doenças e tal, coisas que... Se você quiser passar o site... Só. Depois, se quiser passar o site pro pessoal que é fã do Jararacas para poder acompanhar as lesões dos seus grandes jogadores, pode mandar e aí, depois entre elas estão, né, site claro, aí. Além do quadril, né, que foi que tirou ele do jogo contra o Golden State, né, se eu não me engano, foi quadril, né? Teve tornozelo, teve ombro, teve joelho, teve lesão no pé, né, lá em janeiro. Contra o Golden State no play-in, ele saiu no meio do jogo e ainda voltou no desespero. Nas costas, enfim, vários... E não é a mesma lesão ou no mesmo lugar do corpo. Essa que é a minha preocupação. E eu não tô falando isso porque, assim, eu não tô torcendo, eu não tô achando que ele vai se lesionar de novo. Eu gostaria que ele... Não, mas é uma análise. Galera, tô curado, não vou ter mais lesões. Esse que é o problema do Jamoran. E aí, se eu pegasse aqui de 2024, eu certamente eu veria aqui que ele teve, com certeza, perto de 10 lesões na temporada de 2024. Até porque ele não jogou 60 jogos nos últimos 2 anos, como eu já falei. Então, assim, essa que é a preocupação do torcedor do Memphis. E
E a preocupação no estilo de jogo do Jamoran, que pode diminuir isso, eu não consigo ver, porque aí teria que mudar um estilo de jogo de forma muito brusca pro Jamoran para ele não ter essas lesões que ele tá tendo, né? Porque na minha visão são lesões de impacto, lesões assim, de impacto corporal, né? Por exemplo, quando a gente vê o LeBron James, que muda o estilo dele, LeBron James vira um cara chutador de elite, né? Um cara que chuta como os bons chutadores da liga, é um cara que cadencia o jogo, é um cara que ele consegue encontrar as maneiras de jogar. Não, agora eu preciso jogar mais rápido. Não, agora eu vou jogar mais lento e aí eu vou deixar o meu companheiro jogar aqui. O Jamoran, não sei se ele consegue ter essa visão, não sei que ele entra nessa temporada dessa forma, Puga. Essa que é a minha visão do Jamoran. Ele precisa entender quando ele pode e deve acelerar, mas quando ele deve acelerar pro Wells, quando ele deve acelerar pro Jaren Jackson, entendeu? Quando ele deve cadenciar o jogo para ele não chamar essas lesões físicas que ele tem tido e que tem acabado com a carreira dele. E dos 59 jogos, Jota, 36 vitórias e 23 derrotas. Ou seja, com ele à disposição, o Memphis, é aquilo que eu te falei, contagia o time todo, o time se torna um pouco mais confiante, acreditando que possa vencer noite sim, noite também. Então, assim, a ausência do cara interfere não só no aspecto da qualidade, da liderança, mas também no moral do time, no mental, de cara, o cara não vai jogar, nós estamos com 5, 6 desfalques, porra, então o que nós vamos fazer aqui, meu? Vai pra resenha. Ainda pega um time jovem, aí com o J.J. Jackson, que, cara, assim, é óbvio, o cara vem uma temporada que o Jamoran não jogou, ele vai trazer números, ele vai ser uma surpresa. Daqui a pouco ele deixa de ser a surpresa, ele, Vince Williams Jr., e aí as coisas não acontecem. E aí também entra todo mundo naquele marasmo que as coisas não acontecem. Mesmo assim, é um Memphis Grizzlies que é cotado, por exemplo, para ser o terceiro dessa divisão, à frente de Dallas e de Pelicans, mas que possivelmente, dependendo das lesões, do que acontecer, pode também cair para a lanterna, para a rabeira da parada, viu? Porque, assim, vejo o Pelicans com o Zion e o Dallas Mavericks com o Kyrie Irving a partir de janeiro, cara, dois times bem capazes de vencer o Memphis, ainda mais o Memphis, que está nessa maré de azar, de jogadores lesionados, e é muita... só uma lenta, hein, uma sequência, né? Pode falar, 56% de jogos do Moran é desde 21, tá? Desde a segunda temporada. Sim. Segunda temporada dele, foi draft 19, se eu não me engano, né? Acho draft 19. Desde a terceira temporada dele, que ele começou a ter essas lesões e aí não conseguiu finalizar tantos jogos. E depois, junto com a lesão ainda, o rapaz ainda foi pegar na arma e foi suspenso. Aí não ajuda absolutamente em nada. Em contrapartida, se a gente tem ali, tá aí o quinteto do J Jogadas, e é um quinteto que eu vou te falar que eu prefiro, em vez de sair jogando com o Landeio, eu sou o Isalo, eu venho com essa marcação, Aldama com o JJJ. Eu venho com isso aí. Na contramão, se o Memphis vem de 48 vitórias para 41, segundo os analistas, a gente tem o San Antonio Spurs, que foi o 13º ano passado da conferência, com 34 vitórias, e a expectativa, a linha de corte, é de 44 vitórias. Então a gente tem aí De'Aaron Fox machucado, posterior da coxa direita, é um day-to-day, o San Antonio está correndo com ele para ver, né, se ele consegue estar apto. Você tem o Dylan Harper, também 2 do draft, podendo beliscar essas posições 1 e 2 do time, novato, mas eu trouxe a informação num jogo teste que a gente fez lá, Utah e San Antonio. Eu não sei, para mim é uma das melhores entrevistas dessa intertemporada. O Dylan Harper falando que não tenho pressa para brilhar na NBA. E ele citou o exemplo do James Harden, que começou em Oklahoma, que era sexto homem, que gostaria de ser titular, mas o Sefolosha era um melhor encaixe para o Russell Westbrook, para Kevin Durant, Ibaka e companhia. E que ele falou assim, o Harden, que hoje é referência, é uma inspiração, é um grande nome da liga há mais de uma década e meia, cara, se o Harden se sujeitou a começar ali, do banco, tudo, por que eu não começaria? Então, assim, é um garoto com um mental maravilhoso, parece que é o cara que nasceu para jogar para San Antonio, para essa franquia que tem esse comportamento de cuidar dos atletas, de não atropelar, não te dar o passo na hora certa. Então, por isso que o meu time tem aí Stephen Castle, Devin Vassell, você tem aí o Champagne ainda com o time titular, Harrison Barnes e o Wemby. Por quê? Porque o Keldon Johnson fez uma ótima pré-temporada, e o Keldon Johnson, no ano passado,
até com a presença do Chris Paul, que estava usando a 3 dele, ele volta a usar a 3 esse ano. Ele é uma arma importante dessa segunda unidade. A gente lembra que o Jeremy Sohan, que é o polonês, ele está fora também por lesão no punho esquerdo no começo da temporada. Então você tem o Wembanyama, o Harrison Barnes. É bem provável que seja trocado na deadline, porque é o último ano de contrato dele, e o Harrison Barnes é o que meio que está destoando, digamos assim, nessa formação. E você tem o Sohan, e você tem os jogadores ali. Eu gostei da chegada do Cornet e do Olynyk para ajudar caras grandes. O Cornet, que a gente falou aqui do General Manager Survey, que ele foi votado até como um bom técnico, caso ele queira ser treinador. E passa, obviamente, não nesse começo de temporada, porque o Fox e o não jogando, o nosso queridíssimo trio Fox, Castle e Harper. Que essa expectativa, Jota, eu tenho em cima desses moleques. E o Wembanyama eu vou deixar para você, porque o gravetão, que tá forte, mais alto, cresceu para os lados e para o alto, esse aí, o céu é o limite. Agora, esse Big Three de armação, Castle, Fox e Dylan Harper, esse San Antonio vai dar trabalho, vai voltar a brigar forte, grande. Eu também acho, e assim, eu acho que o Dylan Harper ele até tem essa tranquilidade de falar isso por estar na franquia que ele está. Que é uma franquia que consegue desenvolver seus talentos, não tem pressa, não tem a pressão que tem em outros mercados. É uma franquia que fala todas as línguas, né? E aí não só figurativamente. Então o time entende, tu quer jogar aqui, então a gente vai te desenvolver aqui. Não, tu quer jogar lá, então a gente vai te desenvolver para você jogar nessa posição. Então é um time que tem muita paciência, muita tranquilidade, né? Para fazer a diferença, né? Eu coloquei o De'Aaron Fox aí e eu não sei quanto tempo que ele fica fora, né? O De'Aaron Fox, mas eu acho que o time deve vir sim de Stephen Castle com Devin Vassell, tá? De dupla principal para esse time. E eu só coloquei aí o nosso Fox para deixar claro que é ele que vai tirar, entre grandes aspas, né, a vaga do Dylan Harper desse time principal. Rolou até nessa pré-temporada momentos do Dylan Harper carregando a bola, fazendo um alley-oop com o Wembanyama, enfim, jogando e fazendo highlights que o torcedor fica sonhando com a possibilidade, né, de um futuro próximo, futuro logo ali, desse time jogar dessa maneira e trazer essas alegrias. E é um time que eu não sei se no papel eu consigo enxergar um time com mais vitórias do que o Dallas, viu, Bu? Que a gente acabou de falar. A nota de corte do San Antonio está bem alta. E eu estava até achando que o San Antonio ia fazer ali por volta das 37, 39 vitórias nessa temporada, brigando pelas últimas vagas do play-in, justamente pela ausência do Fox. Então, assim, é um time que tem essa profundidade também. Não é tanto quanto os outros times, né, se você for pegar alguns nomes, especialmente Fox machucado, Sohan machucado também, o Cornet vindo do banco, então eles podem ativar essa dupla de garrafão que todos os times estão fazendo, né? A gente já falou sobre isso. Então, assim, e a temporada do Victor Wembanyama, Buga? Vai ser aquela temporada dos sonhos. Provavelmente vai brigar pelo Depoy. Não vai me espantar se ele tiver números acima de 25 pontos por jogo. Eu acho que ele vai tomar, de fato, agora como pessoal para ele, né? Treinou com de todas as instâncias possíveis, até saiu do país para treinar, já foi para a China, voltou, treinou com grandes estrelas do passado da NBA e aprendeu o que tinha que aprender. E o pouco que a gente viu dele nessa pré-temporada é uma parada assustadora. O jeito que ele tá se mexendo, cara, o jeito que ele tá finalizando as jogadas. Eu acredito... É unicórnio. Unicórnio. E nós estamos falando de um cara de 21 anos de idade. Acho que isso é o mais assustador também. Cara, eu acho que ele vem para uma temporada... A gente bateu muito na tecla do Luka MVP. O Wembanyama vem para 1 ponto por jogo. 1 ponto por minuto. 1 ponto por minuto. Ele vem no nível Giannis Antetokounmpo. Ele vem no nível Giannis Antetokounmpo. Ele só não vai ser discutido como MVP por causa da campanha dos Spurs. Que não vai ter claim para ele ser MVP. Porque ele vai estar abaixo ali de 5, 6 times na Conferência Oeste. E a gente sabe que o MVP ele é normalmente discutido ali no top 3. Mas ele vai fazer seus 27, 28 pontos. Ele já fez 24 na última temporada. O defensor do ano... que ele vai fazer. Eu só não coloco agora meu rico dinheirinho no defensor do ano, porque eu não sei se ele vai jogar 65 jogos.
Mas se ele jogar a cota de jogos, ele já é o defensor. Nesse domingo aqui, dia 19 de outubro, ele já é defensor do ano. Não tem como. Por mais que o Eamon Thompson, a gente saiba que o cara é um pitbull, o cara é um monstro. O Mobley tá voando, que o Dyson Daniels tá voando. Não tem como o Wembanyama, com 4 tocos de média por partida, o cara não ser o defensor do ano, se ele jogar o número de jogos. Eu gosto de falar que nem sempre a melhor defesa é aquele cara que deixa o outro zerado, ou faz o cara errar arremesso. É o cara que faz o adversário jogar o melhor basquete da sua vida para pontuar em cima dele. Também. E aí é mérito. Agora, o Wembanyama, ele não faz isso só com um jogador. É essa que é a parada. Ele faz com a liga inteira, ele faz com o time inteiro que tá jogando contra ele. O time inteiro tem que mudar o jeito de jogar quando o Wembanyama tá em quadra. Então, evita um cara, evita um contra-ataque, evita infiltrar. Quando o cara trocou e ele tá no perímetro. Então eles têm que acelerar para jogar dentro do garrafão e aí o Wembanyama pode ou não chegar para cobertura. Quer dizer, ele muda um sistema ofensivo inteiro, Ricardo Bugarelli. Houve um tempo que o Draymond Green também tinha muito desse poder contra o time adversário. Sim. Mas é que o Wembanyama, ele tem mais envergadura, ele tem mais velocidade. É impressionante. Cara, eu vou... Sim, é uma aberração, uma aberração. Se esse cara não terminar com pelo menos uns 3 depois na vida dele. No mínimo. Sim. Eu vou ficar muito... Não, ele só não vai enfileirar agora. Ele só não vai enfileirar uns 5 depois se ele não jogar a cota de jogos. Porque se ele jogar a cota, esse é um prêmio que vai mudar. Vai ter que criar uma outra coisa e falar assim, ó, o Depoy agora ele foi destituído, virou o Wembanyama. O troféu vai virar ele. Vai ser um troféu comprido, gravetão, de ouro, lindo, maravilhoso. Cara, o cara treinou com Garnett e Olajuwon. Se esse cara jogar 70 jogos, ele tá na briga pra MVP. E o que você falou é a mais pura verdade. Por conta das vitórias. Agora, se caso aconteça um encaixe do Harper comandar a segunda unidade, da evolução do Castle, o De'Aaron Fox acelerar e não cometer tantos turnovers, cara, é o San Antonio podendo abocanhar. O San Antonio que já teve o Castle, o novato do ano passado, e assim, cara, tem peças. Um ponto de interrogação também em relação a Memphis, né? A manutenção do técnico, mas eu acho que aqui, como é um cara que há muitos anos, o Mitch Johnson, eu vou trazer para você a informação oficial, nosso queridíssimo Mitchell Johnson, ele interino desde novembro e agora em maio ele foi efetivado, ele está na franquia San Antonio desde 2019 como assistente. Então assim, como ele tem a confiança do Popovich, os caras pensaram, vamos trazer um figurão, um Michael Maloney, um Taylor Jenkins, trazer alguém aqui para mudar por completo. Vamos conhecer, vamos trazer alguém aqui que já sabe como funciona o DNA San Antonio, a franquia. E pode ser também um cara em que o Popovich chegue, converse e que ainda tenha influências do Popovich. Os jogadores que trabalham no dia a dia lá, eu estou tentando lembrar qual que foi até o Wembanyama teve um bate-papo recente com o Popovich, mas estou tentando lembrar qual foi o jogador que passou lá recente e falou assim, cara, o Robinson, até ele, no jeito de conversar, ele lembrou o Popovich. Eu não sei se foi um jogador das antigas de San Antonio que estava lá participando. Depois a gente busca a informação para trazer oficial aqui para o fã do Jararacas News. Então assim, para um cara que vai manter só trocou o maquinista, o trem tá na puta, posso ir lá fazer o chip? Entrou um cara que já sabe tudo. O cara só vai segurar ali, ó. O cara só vai segurar, manter o trem no eixo. E pronto. Diferente, por exemplo, do Adelman que a gente falou em Denver, que teoricamente é um cara para não atrapalhar. Do Issalo, que permaneceu em Memphis, porque o general manager não teve coragem de assumir, foi um erro meu de leitura, e para não ficar com o bumbum na janela e ser demitido. Sacramento Kings era o mais fácil manter o Doug Christie, até porque foi barato. Eu vi o salário do Doug Christie. O Doug Christie ganha 2 milhões de dólares por ano. Ele ganha menos do que um contrato mínimo assim e assinou 1+1, ou seja, o Sacramento também não está confiante
tem um respeito pelo Don Crish, que era até pouco tempo atrás comentarista da TV que acompanhava o Sacramento, depois veio para ser assistente e agora está apagando o incêndio desde a saída do Mike Brown, e é mais um interino que foi mantido. Então acho que o Mitchell Johnson, que é o que ele disse, o Mitch Johnson, que o pessoal carinhosamente chama ele, é um cara que já está lá desde 2019 ao lado do Popovich, já sabe como que se trabalha em San Antonio, e é um cara que vai poder ter esse jogo de cintura entre Popovich, que o Popovich segue como presidente do time, né? Ele que foi, antes de ser técnico, ele foi general manager e vice-presidente. E aí teve uma temporada que ele mandou o técnico embora e falou assim, vai assumir eu. E ele assumiu e deu no que deu, né? Uma franquia extremamente competente, são 6 finais, 5 títulos. Tá bom para você, né? É impressionante o San Antonio. Se deixar chegar, a gente sabe que é uma temporada também que é a primeira que a gente está esperando ele jogar mais de 70 jogos no Ibanema. E aí é algo que possa duelar com a dinastia Thunder, que a gente fala que o Thunder... Eu acho que o Thunder, vou te falar, Jota, particularmente, eu acho que o Thunder ganha mais pelo menos 3 títulos nos próximos 10 anos. Certamente, independente se não for agora, eu acho que, como existe ali a juventude e as picks futuras, as escolhas, escolhas e tem valor, porque o Oklahoma City Thunder está no meio, é o 15º em salary cap, garantido ali, de confirmado, e assim, é um time que eu vejo sendo mais vezes campeão nessa próxima década. E o San Antonio precisa do Wembanyama e desse passo. Ele dando esse passo, cara, todo mundo vai querer jogar com o cara, vai se tornar um mercado atraente, apesar de San Antonio nunca gostar de trazer essas figuras, esses figurões, montar... O time foi montado meio que draft, né? Naquela história de Robinson, de Duncan, Ginobili, de Parker, mas sempre aparece lá como eles tentaram, por exemplo, aquela vez com o Lamarcus Aldridge. Sempre vai aparecer um queridinho para, quem sabe, aparecer e agregar e ajudar o time a se manter no topo, né? Então, é o San Antonio Spurs grande, forte. Fizeram de novo. Como eu me acostumei a ver. Já falei em muitas oportunidades, eu sou Portland, quase fui Knicks e Atlanta por conta de Charles Oakley e Dominic Wilkins. E a partir do momento que você começa a trabalhar mais a fundo, entender muito mais da liga mesmo, e o San Antonio foi, e por conta do Ginobili também, que eu sou fã incondicional, o San Antonio é uma... Hoje, se eu chego hoje, escolha. Outubro, antes de começar a temporada, isso antes do Ibanema. Com o Ibanema fica mais fácil também você escolher o San Antonio para torcer. Fica bem mais fácil. Mas se eu tivesse o Wembanyama, se eu pegasse assim, se eu caísse, entrasse, tava enterrado. Saí do fundo, cavei, saí, botei a cabeça, descobri a NBA. Eu vou de San Antonio Spurs hoje. Eu seria torcedor do San Antonio. Digamos que se não tivesse o Wembanyama e ainda ter uma escolha como essa do Harper, é um time que sabe sair do rebuild, sabe competir e quer competir. Isso aí é uma coisa que faz diferença em alguns times. Quando você olha alguns times que estão em rebuild há muito tempo, alô Chicago Bulls, os caras não estão sabendo qual caminho pegar, e o San Antonio sempre sabe. Chicago Bulls que anunciou nesse final de semana o Mac McClung, o eterno campeão de torneio de enterradas. Vai ver que é pro Chicago aparecer no noticiário, né? A contratação do McClung é justamente assim, cara, só para falem mal, falem do Chicago Bulls. No All-Star Game, Mac McClung no Chicago Bulls. Nem sei se ele vai permanecer, mas ele tá com um contrato assinado com o Chicago Bulls. Vamos aguardar, porque hoje, domingo, é o dia que os jogadores serão cortados. E aí as equipes têm que apresentar para a Liga amanhã a lista dos jogadores, porque amanhã à tarde... Eu vou até pegar o horário certinho aqui, que eu tenho o horário certo, meu caro J Jogadas, dia 20 de outubro, 5 p.m., horário dos Estados Unidos. Inclusive, nessa segunda-feira, dia 20, é NBA Jersey Day, porque a NBA Jersey Day é justamente na segunda-feira que antecede o início da temporada da NBA. 5 p.m., horário dos Estados Unidos, horário de Nova York, é o horário máximo para os times serem divulgados, os jogadores que estarão
Os 15 jogadores que estarão à disposição das equipes, mais os 3 two-way para o início da temporada da NBA. A gente tem aquela lista também, né, do injury list, quem vai estar disponível, quem não vai estar nessa primeira semana. E a expectativa é essa aí, inclusive, de termos, quem sabe, alguns bonequinhos mudando aí por conta desse último final de semana. Vamos aguardar. Vamos fechar a divisão com nada mais, nada menos do que o nosso cupcake. O Houston Rockets, que já foi o segundo melhor time do Oeste na temporada passada, 52 vitórias, sobe para 55 vitórias, mesmo com a lesão de Fred VanVleet. E aí eu acho que o simples é você botar um point guard ali, não é você inventar. Né? Então eu tô indo no simples. Não sei se o Doca pensa da mesma maneira, mas eu tô no Red Shepard, que é um cara que mata a bola de 3, assim como o Don Fredon. O Don Fredon, ele é mais um facilitador, o Shepard, ele é o mais finalizador. Você tem o Amen Thompson, que é um monstro defensivamente. Você tem Kevin Durant, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun no meu quinteto. É óbvio que você pode trazer o Amen Thompson para e trazer o Finney Smith, por exemplo, para trazer ainda mais defesa para esse time titular, mas acho que vai desequilibrar um pouco o quinteto. Lembrando que o time, obviamente, para trazer o Durant, perdeu o Jalen Green e Dillon Brooks, perdeu 2 titulares. Você tem, cara, toda uma expectativa, eu vou te falar que está no mesmo nível, tá, do Wembanyama, em relação ao Amen Thompson. Eu acho que é um cara que vai brigar para Most Improved Player, para defensor. É um cara que eu vejo uma evolução, o atleticismo, o comprometimento, a força mental e o cara jogando ao lado do Kevin Durant, o quanto somente a presença do Kevin Durant vai facilitar o jogo do Sengun. O Durant que nunca jogou com um pivô tão inteligente como o Sengun. Você tem o próprio Jabari Smith Jr. fazendo bons jogos na temporada, porque ele já está sugando a presença do Kevin Durant, entendendo. E o Jabari Smith Jr. é aquele power forward com o tamanho de Kevin Durant, mas sem a qualidade do Kevin Durant. Mas, cara, só de você olhar, treinar junto, chega uma hora que você começa a aprender também. Eu lembro do Gamarra, o Gamarra, que era zagueiro do Corinthians, que passou uma Copa do Mundo sem fazer uma falta. Ele consagrava quem está jogando do lado dele. A gente já falou em inúmeros casos de armadores que consagram pivôs. Então, assim, a presença do Kevin Durant ela é de um tamanho imensurável. E você tem o Houston aí podendo brigar até para a Copa NBA também. Né? E já é um duelo, eu vou te falar, tá? Essa Copa NBA, esse grupo é o grupo da morte. Olha o grupo que meteram pro Portland Trail Blazers na Copa NBA, já. San Antonio Spurs, Golden State, Denver e Houston e Portland. Ou seja, 4 dos times que podem ser top 4 da liga, da conferência. Então, assim, acho que óbvio que assusta o VanVleet lesionado, perdendo a temporada inteira, mas com Kevin Durant, com essa evolução do Amen Thompson e o que o Sengun jogou no último Eurobasket, eu tô confiante, principalmente porque quem tá no banco é o doidinho do Udoka. Ele é fogoso. Ele faz o time jogar com a cara dele. Ele gosta de uma gracinha. Tô confiante no Houston, Jota. Eu também. Eu abro até minha análise do Houston falando sobre o Red Shepard, né? Ele fez um jogo, não sei se foi ontem de ontem, não sei quando a galera tá vendo aqui essa nossa gravação, mas o último jogo da temporada regular contra o Atlanta fez 29 pontos, né? Com 5 bolas de 3 pontos. Ah, Jota, mas é temporada regular, calma aí. Beleza, sim. Porém, o Shepard, pra mim, é a maior interrogação desse time, porque se ele encaixar daqui até fevereiro como um bom armador, não precisa nem entregar 29 pontos, óbvio que ele não vai. Mas se ele encaixar como um cara responsável e um bom armador, como um alento para esse time, no lugar do VanVleet machucado, eu consigo já ver esse Houston com outros olhos, porque a queda do armador faz com que fique a incerteza de quem vai armar. O meu time eu coloquei o Amen Thompson, porque é como oficialmente o Houston falou que vai jogar. Com o Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun de power forward e Steven Adams. Seria o Big Ball, uma das maiores lineups da história. Envergaduras, exato. Nossa senhora, os caras são loucos. Então é um time muito alto, mas aí você vê, é a carência do armador. Ah, então quer dizer que eles não confiam no armador pick 3, né, escolha 3 do draft de 24? Não é bem isso, é que ele é novo ainda, então ele carece
dessa maturação para ele conseguir ser titular, e principalmente ao lado do Kevin Durant, né? Porque jogadores como esse, e eu já falei, é o mesmo que eu falei lá do Milwaukee, quem vai lembrar. Você não faz teste do lado desses caras. Os caras estão jogando ali no prime da carreira. Não é hora de teste, não é hora de você testar um treinador alô Lakers, não é hora de você testar um Kevin Porter Jr. de armador, não é hora de você testar um cara, um pivô, um cara que sempre jogou de small forward, mas de pivô lá do Durant. Não é hora disso. É hora de você jogar com o melhor que você tem para você ganhar. Então é isso que eu acho que o Houston tá pensando, e é isso que vai faltar um pouco desse começo. Mas eu tenho confiança nesse Shepard, cara. Eu tenho confiança nesse Shepard. É um garoto de Kentucky, é um cara dos moldes ali atuais da NBA, com um bom arremesso. Ele arma o jogo bem também, é um cara que é mental, é um cara que organiza muito bem os jogos quando ele joga e tá sob a batuta dele, e eu acho que tem tudo para ele ganhar essa posição, ou pelo menos essa minutagem, para ele jogar e organizar o time do Kevin Durant, ao invés deles usarem o Amen Thompson como eles estão planejando usar, Bulga. Eu acho até que é a oportunidade, eu acho até que mais cedo do que ele imaginava, porque o ano passado ele teve 3 jogos só como titular, e assim, é uma aposta. O ano passado, e com o Fred VanVleet à disposição, você não tinha pressa para desenvolver o cara, né? Então, assim, às vezes, se ele treinou forte e foi merecedor dessa oportunidade, é capaz de ele aparecer como titular. Mas existe também a possibilidade desses 2 bigs. Eu acho que vai muito no que a gente falou em relação ao Dallas agora há pouco. O Anthony Davis pode não gostar de jogar de pivô, mas se as coisas acontecerem ao redor e ele ser colocado de pivô, a gente sabe que ele dá conta ali. Dependendo do jogo, pode começar com os 2 bigs, mas possivelmente o Adams pode sair e trazer até um outro big, porque eles trouxeram o Capela de volta. Capela, que já teve uma passagem por Houston, pode substituir o Adams ali também, ou seja, um terceiro cara, caso aconteça um Adams com 2 faltas de cara, e você quiser manter esse esquema de bigs por mais tempo, é uma troca simples de Capela por Adams, mas também vejo, dependendo do adversário, justamente essa formação aí de Shepard, você tem Tari Eason, você tem Jason Tate, você tem caras ali, Josh Okogie, que chegou, que são caras fundamentalmente para a defesa. O Tari Eason, eu sou muito fã do Tari Eason, tem uma relação bem legal de comprometimento, tem um qualify offer vindo por aí. O Jason Tate, por exemplo, é o último ano de contrato dele, é um cara que quando estiver na quadra ele vai querer cuidar da bola, fazer as coisas certas, não deixar o nível cair, como ele tem feito nos últimos anos aí. É óbvio que é o Fred VanVleet, porque não é somente o Fred VanVleet armador, é um cara com DNA campeão, é um cara que All-Star, é um cara que comeu o pão do diabo amassou para chegar até lá, é um cara que não foi draftado, é um cara que teve problemas até se firmar em Toronto, era um cara que vinha do banco no lugar do Kyle Lowry, agora que ele vai para Houston e pode ser titular, e aí ele pega um Jalen Green ainda meio de cabeça mole, um Jabari Smith ainda meio perdido, um time também com lesões, agora que vem eu entendo a frustração, não somente do torcedor, mas também dele. Cara, imagina, veio o Kevin Durant pra jogar com você, Jota. No ano que veio o Kevin Durant jogar com você, o cara tava jogando com o Jalen Green, que é o jogador vagalume, que para quem não acompanhou o Pacífico, é aquele jogador que brilha uma partida e fica 5 com desligado, com a luz apagada. E você, vai Durant, vai ser contratado. O Flamengo falou assim, cara, é agora. Eu vou sonhar com o segundo anel de campeão. Tô com 32 anos de idade, que eu vou fazer no meio dessa temporada, eu vou sonhar em ser campeão de novo. E aí, o cara tem uma lesão na intertemporada, nos treinos, sem estar jogando de verdade. Então, eu sei que é uma frustração para ele, para o time. O time perdeu, parece ter perdido um pouquinho do punch, assim, a expectativa. Kevin Durant do Houston, o torcedor estava uma loucura. O Fred VanVleet machucou, parece que, terra arrasada. Não, é o Kevin Durant, cara. Não é, calma aí, não a hora que começar, o Houston, por conta do Amen Thompson e do Şengün, cara, que, cara, eu vou te falar, é um Big Three de altíssimo nível, Durant, Şengün e Amen Thompson, porque tem inteligência, tem o cara clutch, tem força física, tem agressividade, atleticismo, você tem, cara, respeito de quem tá vindo jogar contra você. Cara, é o Kevin Durant. Esse Houston Rockets... Eu tava falando do Shepard, né? Que de repente ele pode ganhar essa oportunidade no time. Mas é claro que o Thompson também pode acabar sendo esse armador que o Houston vai tirar da cartola, né? Dos 2 jogos que o Thompson jogou
nessa pré-temporada. E aí eu tenho que me basear na pré-temporada porque é o que a gente tem, galera. Eu sei que não significa muita coisa, né? Sim. Mas os 2 jogos que jogaram nessa lineup que eu coloquei aí, que foi exatamente essa minha, com Amen Thompson, Kevin Durant de guard, listado como guard. Você imaginou ver isso na tua vida, Ricardo Bucará? Kevin Durant listado como shooting guard. E aí Jabari Smith, Alperen Sengun e o Steven Adams, né? Nos 2 jogos o Amen Thompson foi muito bem. Inclusive nos 2 jogos ele matou bola de 3, tá? Em um deles ele matou 2 e no outro ele matou uma bolinha de 3, que é uma coisa que a galera vem comentando, né? Que o Amen Thompson não tem um arremesso, ele hesita muito, ele precisava e precisa dar espaço. A gente sabe que o jogador tá desenvolvendo ainda. Dizem que até os 27 anos o jogador na NBA se desenvolve para chegar no prime, né? Então, muito novo, então ele vai desenvolver isso aí. Então ele jogou muito bem, fez 21 pontos em um jogo, fez 19 no outro, organizou bem o time. Então, assim, óbvio que pode ser ele. Não tô dizendo que... Até você falou também, pela falta do Van Vliet ter arrasado, não ter armador. Não. Além do garoto Shepard, escolha 3, pode ser que o Amen Thompson ainda encaixe também nessa posição. Então, o Houston tá muito bem. Tá? Tem uma profundidade muito interessante, a gente não tocou muito no ponto, né? Então tem o Okog, o Holiday, Dorian Finney-Smith, que a gente já falou, né? Outros caras que podem vir desse banco e ajudar muito essa rotação do time do Houston Rockets. Além disso, tem um treinador que ele é um dos meus favoritos, né? Até porque treinou o Celtics recente, e eu gosto do esquema, eu gosto como ele joga, eu gosto como ele incentiva e deixa o time ligado o tempo inteiro. Então é um time que tem tudo para ser uma das melhores defesas da temporada, e adicionando um Kevin Durant tem tudo para ser um dos melhores ataques da temporada também. Exato. O ano passado foi a 4ª defesa da liga, a eficiência defensiva, e a 13ª ofensiva, sem um scorer como o Kevin Durant. Tendo o Sengun, cestinha com 19 pontos, né? O Thompson, ano passado, o Amen Thompson, quase 4 assistências por jogo. Mas ele contribui com quase um rebote, um roubo e meio de bola e um toco e meio por partida. O cara no famoso stocks, que são os steals mais blocks, os stocks que os norte-americanos gostam de falar, é um cara que traz quase 3 por jogo. Então, assim, eu imagino até o começo do jogo ele podendo levar a bola e num determinado momento do jogo, olha, o Doca percebe lá, tem um boneco lá que tá quente. Vou trazer um armador e você cola nele, porque se você gastar a sua energia defendendo, você vai perder depois tomada de decisão na hora de armar o time. Então, por isso que eu acho que eles vão alternar também muito disso. Vai ver o Amen Thompson, vai subir significativa. A sensação que eu tenho é que ele vai subir esse número de 4 assistências, 3.8 mais precisamente. Vai. Ele vai subir esse número de assistências, mas também não vai deixar de ser essa âncora defensiva, esse cara fundamental. Muita gente apostando nele como depois até. Muita gente apostando nele como depois, não é loucura. O Ibariama, se jogar 65 jogos, não tem como. O Ibariama não tem como. Eu acho que o Ibariama, ele teve quase 4 tocos de média por partida no ano passado. E o Dyson Daniels com 3 roubos de bola por jogo. Não foi. Foi o Evan Mobley. A NBA, ela tem a tendência de dar o prêmio de defensor para os grandes. São raros os casos. O Gary Payton, depois de 20 anos, teve o Marcus Smart. A NBA parece fechar os olhos para os armadores. Então, o Amen Thompson vai ter que comer grama para ser defensor do ano. E ele tem muito potencial. O Herbert Jones tem muito potencial. Tem alguns caras aí que não são... O Jaden McDaniels do Minnesota é um monstro na defesa. Poderia ser candidato, pelo menos para mim é top 5 de defesa da NBA. Porém, Caro Show, Dort, Kayson Wallace, nós estamos falando 3 caras do mesmo time. Isso que é uma Camara também, Jalen Suggs. Camara. Cara, então, mas esses caras não vão... A premiação, eles já olham pro Gobert, Mobley, JJJ e o Wembanyama. Se esses caras jogarem, eles estão já na conversa. O restante tem que fazer algo sobrenatural. E o Dyson Daniels fez no ano passado, ele fez 3 roubos de bola por jogo. Há 200 anos isso não acontecia, e o cara teve 3 roubos de bola por jogo e não ganhou o prêmio. E ele acabou ganhando o MIP, né? O Dyson Daniels. Então, assim, é uma situação em que eu tenho uma expectativa nesse Houston, justamente porque o técnico é o Udoka. O Udoka, ele não vai deixar baixar a guarda por conta da lesão do Fred VanVleet. É um cara que muitos anos de liga... Cara, primeiro como jogador, ele foi um jogador de defesa. Ele jogou em San Antonio. Ele trabalhou como assistente do Popovich.
É um cara que sai do Boston Celtics ali por um problema externo, senão ele poderia estar até hoje no Boston Celtics. Está aí, estaria. E o Boston poderia ter sido campeão com ele também, porque o Boston, quando tomou aquele jogo 7 em casa, por mais que o Tatum tenha se machucado, cara, o Brad Stevens segurou o rojão do Mazzulla, porque lá em Boston, que eu estava lá no jogo 7, todo mundo estava revoltado com o Mazzulla, depois de ter conseguido 3-3 na série e ter perdido aquele jogo 7. Ali eu não sei como ele não caiu. Exatamente, porque o Brad Stevens teve pulso. E possivelmente, se fosse o Doca, era capaz de ter caído, porque ele já tinha perdido a final no ano anterior do Golden State. Era capaz dos caras assim, puta, esse é o limite do cara, ou tá faltando liga com os jogadores. E eu acho que o Brad Stevens ali foi uma cartada pro Boston, fundamental pro Brad Stevens, que caiu para cima, né? Porque ele é demitido de treinador, mas vira gerente, vira comandante. E aí ele consegue se reinventar também, né? O nosso Abel Ferreira do Boston Celtics, o nosso queridíssimo Brad Stevens. É o Houston Rockets aí, candidato. Fechamos a última divisão desse preview aqui do Jararacas News, que você acompanha com a gente de terça a sexta, por volta do meio-dia, sempre aí com notícias. Terça-feira a gente volta com o último programa antes do início da temporada, justamente para falar, eu já meio que adiantei aqui, o Embanyama defensor, o Luka MVP, mas a gente vai dar 3 nomes assim, como a gente pode brincar aqui, Jota, de falar 3 nomes. MVP, pô, acho que não sai disso. Você fala, pô, para mim é esse, mas não sai disso. A gente pode até para especular um pouco das premiações, porque terça-noite é para valer. O senhor já tem data de estreia no seu Amazon Prime Video, no seu... se eu não me engano, 7 ou 28 de outubro. Vai ser a minha estreia no Prime. Já na primeira semana, já, nos primeiros jogos da temporada. Sim, exatamente. A gente tem na primeira semana um jogo na terça, 2 jogos na sexta e 2 jogos no domingo. E teremos uma cobertura completa também no Jararacas Podcast, que segunda-feira teremos ao vivo também, com a presença de Rômulo Mendonça, falando desse final de semana incrível de futebol, de basquete, a NBA, a expectativa. Será que o Rômulo vai ficar em cima do muro? Será que ele vai falar também? Ele vai dar os seus palpites, falando quem vai ser o MVP, quem vai ser o defensor, o novato do ano. Vou tentar arrancar algo do nosso queridíssimo Rômulo Mendonça, porque o Rômulo é um cara que ele fala assim, não, o comentário eu deixo para você, aqui eu dou os pitacos, mas compromete, porque o cara é narrador, daqui a pouco o cara acha que as pessoas em casa vão achar que ele tá torcendo, porque ele palpitou, o Embanyama MVP, aí os caras, ele narra um jogo do San Antonio, o carinha em casa que é um pouquinho... desligado, fala assim, tá vendo? Ele tá torcendo pro San Antonio porque ele falou que ia ser o Embanyama MVP. Então, assim, eu entendo a preocupação do meu caríssimo Rômulo Mendonça, porque hoje a internet é uma terra de ninguém. Jota Jogadas, parabéns pela sua participação nesse nosso preview. Descanse esse restante de domingo, se alimente bem, encha a sua esposa de beijos, de abraços. Quem sabe pegue uma sériezinha assim no fim de dia. Comemorando a vitória do Mengo, que eu não fui Flamengo, você, exatamente. Então, assim, comemorar, porque a partir de terça-feira volta aquela insanidade que a gente é apaixonado. Né? Somos privilegiados de fazer o que a gente ama, de trabalhar com o que a gente ama. It's over! Esse é o Jararacas News, Jararacas dentro do Jararacas Podcast. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Esse é Jota Jogadas. Eu sou o Ricardo Bugarelli e estamos juntos terça-feira que vem. Tchau!